Quando o diálogo acaba, começa o quê? O distanciamento. O distanciamento emocional e com ele o fim de muitos relacionamentos. Quando você para de dialogar, não é de falar, porque tem gente que fala, mas a fala é uma ofensa, é uma crítica, é uma acusação. A fala é uma forma de depreciar, de tratar mal. Então isso não é o diálogo, não é a conversação. O diálogo, a conversação, é quando você consegue se comunicar de forma coerente com quem está perto de você. E quando a gente fala de relacionamento, do diálogo que salva uma relação, nós não estamos falando apenas, mas é claro, vale muito ressaltar, não estamos falando apenas do casamento, ou do namoro, ou do noivado, mas de um relacionamento que precisa de diálogo em todos os âmbitos. Você conversa no seu trabalho, você conversa com seus amigos, você conversa em vários ambientes sociais. E aí, é importante a gente entender que o diálogo é mais do que uma ferramenta de convivência. Tá? Ele é fonte de cura, reconciliação e vida. Um dos principais conceitos instituídos por Freud foi justamente a cura pela fala. Acho que, não sei se alguns de vocês já passaram por algum processo terapêutico. Você vai ao terapeuta para quê? Falar. Falar aquilo que você não pode estar conversando, talvez, com as pessoas mais próximas a você ou com a pessoa mais próxima, por muitos motivos que eu vou falar com você hoje aqui. Então, olha só, casamentos, amizades e famílias são restaurados ou destruídos por palavras. Sabia disso? Pois é. Mas quando o diálogo é conduzido com empatia, verdade e amor, ele se torna uma fonte de cura. Ele se torna uma fonte de cura. E é esse o ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje à noite aqui. Tá? Porque todos nós trazemos os nossos trejeitos de fala. É ou não é? Quem veio de família que fala alto aqui, levanta a mão. Pois é. Aí você namora com alguém que fala baixinho. Como é que fica? Parece que está brigando com você, não é? E quem veio de família que quando fala fica apontando os defeitos, ou quem veio de família muito crítica, ou quem veio de família muito não conversa nada. Todos nós somos assim. E tudo isso é prejudicial. Aí quando nós entramos nos nossos relacionamentos, nós trazemos essa carga muito forte. Há um texto no livro de Provérbios. Vocês sabem que Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, que é considerado no testemunho bíblico o homem mais sábio que já pisou esse planeta. E ele diz assim, que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você pode destruir ou erguer uma vida com o que você fala. Você pode desanimar ou entusiasmar uma pessoa com o que você fala. Você pode fazer o bem ou fazer o mal só falando. Você pode construir um caminho ou obstruir uma vida por muito tempo só com o que você fala. É isso que ele quer dizer aqui. E se a gente souber utilizar bem esse dom, esse talento da fala, nós vamos colher esse fruto, nós vamos absorver esse fruto. Ou seja, isso aqui tudo é só introdução, gente. O verdadeiro diálogo não é apenas a troca de palavras, isso eu quero deixar bem claro. É também a troca de presenças, afetos e intenções. Jesus era mestre nisso. Ele sabia ouvir profundamente e também sabia falar coisas que mexiam com o coração, com a alma, com a vida, com o espírito das pessoas. O exemplo disso é o Sermão da Montanha, que é fantástico. Se você ainda não leu o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, você não teve ainda uma experiência profunda com os ensinamentos de Jesus. O Sermão da Montanha é simplesmente perfeito. Perfeito. E Jesus era o grande mestre. Então, o diálogo que salva a relação.
o diálogo que salva a relação. Nossa, mas não é muita pretensão minha falar sobre isso, não? Eu acho, um pouco. Mas não sou eu quem vou falar com vocês. Eu vou ser apenas o porta-voz do processo. Eu separei 5 fontes para poder falar para vocês sobre o diálogo que salva a relação. E mostrar para vocês algumas coisas que eu já falei aqui nos últimos anos, nos nossos encontros nas quartas-feiras e também aos domingos, mas eu quero reforçar e dar ênfase. Porque se nós hoje à noite sairmos daqui sabendo conversar o mínimo, já vai ter sido uma grande vitória. Já vai ter sido uma grande vitória. Então eu vou usar 5 fontes hoje aqui. A primeira delas e mais importante, a Bíblia. É a primeira fonte que eu vou utilizar, porque eu também não quero ficar catando coisas aqui e ali não. A fonte base principal, a palavra de Deus. A segunda fonte que eu vou usar aqui é uma psicóloga, criadora da terapia focada na emoção, chamada Sue Johnson. Depois você pode pesquisar, os livros dela são fantásticos. Eu vou usá-la também como a segunda fonte. Eu vou usar como terceira fonte Stephen Covey. Sabe aquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um best-seller? Pois é, Stephen Covey foi quem escreveu esse e mais um monte de livros sobre mudança de comportamento. Entre eles, mudança da fala. Eu vou usar ele também como referência. Eu vou usar uma quarta referência, que é Gary Chapman. Gary Chapman é fantástico. Gary Chapman, ele escreveu As 5 Linguagens do Amor, talvez seja o livro mais conhecido dele no Brasil. E é um livro simplesmente extraordinário, eu vou citar ele também aqui. E a última fonte, a quinta fonte que eu vou citar é John Gottman, que é um clínico, um psicólogo clínico, que ele fez um extenso trabalho de 40 anos acompanhando o comportamento de casais. Olha o trabalho que John Gottman fez. E você vai vê-lo daqui a pouco aqui no telão. Então, essas são minhas fontes, começando pela Bíblia. Então, digamos que eu peguei o que tinha de melhor, que eu já li, que eu tive contato, que eu tive conhecimento com esses autores e, é claro, com a palavra de Deus, para poder falar com vocês. E antes de eu abordar esses 5 pontos, que eu acho que se você entendê-los, a sua comunicação, o seu diálogo com quem está perto de você vai melhorar muito. Antes de eu começar a falar sobre isso, vamos orar? Você está pronto? Vamos orar e pedir que Deus abra o nosso entendimento e que tudo aquilo que possa ser uma barreira, tudo aquilo que possa impedir a nossa compreensão do que é certo, seja lançado por terra em nome de Jesus, e nós possamos não só entender, mas trazer para dentro das nossas mentes e corações esse aprendizado e colocá-los em prática. Pedimos, ó Pai, que Tu venhas estar conosco através do Teu Santo Espírito e fale aos nossos corações. Tira, Senhor, todas as barreiras, tira todas as opiniões que muitas vezes permeiam nossas mentes, mas que não nos levam a lugar nenhum. E deixa, Senhor, que o conhecimento, a Tua palavra, a experiência de pessoas extremamente capacitadas, entre e permaneça em nossas mentes e corações. Oramos e pedimos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O primeiro ponto que eu vou abordar hoje causou uma polêmica, a primeira vez que eu citei isso numa palestra que eu fiz há uns 3 anos atrás. E eu também cheguei a mencionar isso aqui na igreja uma vez. Eu vi que algumas pessoas ficaram meio assim, mas o que eu vou falar aqui é a pura verdade, quer você aceite ou não. Eu estou usando aqui a minha experiência ouvindo gente há mais de 30 anos. O meu trabalho é escutar gente de segunda a segunda. Seja no trabalho pastoral, seja no consultório. O meu trabalho é escutar gente. Casais principalmente. E essa afirmação que eu vou fazer aqui, ela às vezes nos assusta, mas é uma verdade que a gente precisa entender. Primeiro, mentimos
e evitamos conversas profundas porque não nos sentimos seguros. Porque tem gente que não sabe ouvir verdades. Às vezes a pessoa mente e evita porque tem medo da reação do outro. Tem medo do que o outro vai falar. Tem medo do julgamento. Tem medo de uma compreensão torta. De um entendimento desvirtuado. Porque nós, muitas vezes, ouvimos alguém abrir o coração e ficamos pensando muito a partir dos nossos próprios sentimentos. Então, eu já atendi muitos casais, muitos, onde você percebe nitidamente que um dos lados esconde as coisas por medo de falar. Nada tem a ver com desvio de caráter, a pessoa até sofre, se sente culpada, fica arrependida, mas se for falar a verdade, vai escutar um monte. Se nós não dermos espaço dentro dos nossos relacionamentos para que o outro fale a verdade, mesmo que essa verdade nos doa, ou mesmo que essa verdade signifique o erro dessa pessoa, mas ela está confessando esse erro, falando a verdade, a gente tem que saber receber isso com maturidade e não julgar. Olha que interessante, porque o que eu vou falar aqui é muito forte. Segura aí, anote aí. Quando há medo de críticas, ironias ou desprezo, a relação entra em modo de sobrevivência emocional. Chega uma hora que a pessoa já não fala mais para não ter que discutir. Porque a gente não sabe conversar e não sabe ouvir. Nós não sabemos muitas vezes como expressar o que estamos sentindo e temos medo da interpretação que o outro vai fazer do que nós estamos ali tentando conversar e falar. Ou talvez o outro, ou quem está perto de você, seja realmente uma pessoa que tudo leva para o extremo. Aí você prefere não falar, que é para evitar uma discussão, evitar uma briga. Talvez você já tenha ouvido falar de alguém que passou a vida pisando em ovos. Ai, ninguém fala alto não, porque esse fulano... Se você é crítico demais, irônico demais, se você despreza o sentimento do outro, se você despreza o fato do outro estar falando a verdade, e, ai gente, eu posso falar, né? Ah, que bom. Porque a grande questão é quanta verdade você consegue suportar a respeito de você mesmo, ou da sua situação, ou de quem você é. Lá na primeira carta de João, tem uma advertência interessante. Eu chamo de advertência. Lá diz assim: no amor não existe medo. Então, se na sua relação o outro tem medo de você, do que você pode falar, do que você pode fazer, isso não é amor. Pode ser outra coisa. Pelo contrário, diz o texto. O perfeito amor, ele faz o quê? Lança fora o medo. Porque o medo envolve o quê? Castigo. A gente tem medo do que o outro vai fazer. Triste isso, né? E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, bora lá? Segura essa verdade aqui. Diálogo não é só dizer o que se pensa, tá? É construir um espaço onde o outro possa existir sem medo. É por isso que se você quer um relacionamento verdadeiro, onde a outra pessoa não se esconda de você, deixa a pessoa falar. Diga para essa pessoa que ela pode dizer para você o que ela precisar dizer. Que mesmo que você não concorde, você vai dizer que não concorda com respeito. Você vai dizer que não aceita com respeito. Você vai dizer que está errado, você vai aceitar o arrependimento, talvez tenha que perdoar. Mas o outro vai ter liberdade de contar a verdade para você. Senão, nós vamos mentir e evitar conversas dentro de relacionamentos. E isso destrói qualquer relacionamento. Vai destruindo aos poucos. Pois é. Então eu vou subir agora de nível. Você achou que já estava difícil escutar o que eu falei? Eu vou subir um pouquinho.
a gente tem que aprender essa regra que eu vou mostrar para vocês aqui. E eu acredito que a maioria de nós aqui está acostumado mentalmente. Eu posso até dizer que é um vício mental do ser humano fazer isso aqui. Então, essa advertência, ela é muito importante. É a segunda coisa. A gente precisa aprender a ouvir para compreender, não para rebater. O que nós fazemos? Você já deve ter ouvido isso, ou visto isso, ou lido isso em algum lugar. A pessoa está falando, você está pensando na resposta. Você está pensando em como contradizer. Você está pensando em como você vai pegar aquela fala, que é verdade, mas você não quer aceitar, e vai jogar aquilo no chão e vai sair por cima nesse processo. Nós temos que aprender a ouvir para compreender, não para rebater. Quem é que vai mostrar quem você é para você, se não as pessoas que estão próximas de você? Eu fiz um tempo atrás aí o desafio da coragem, né? Ninguém me deu resposta, porque eu acho que ninguém nem tentou fazer em casa. O desafio da coragem era muito simples. Sente com a pessoa que você ama e fala assim: diga tudo que você pensa sobre mim, que eu vou ficar calado. E depois me contem. Mas ninguém me trouxe resposta, eu achei tão estranho. Alguém fez esse teste? Não. Vamos tentar essa semana? Bora. Você senta, não fala nada. Um dia um faz, no outro dia o outro faz. Aí você fala assim: fala tudo o que você pensa sobre mim. Mas não pode ser maldoso não, tá? Nem maldosa. Porque tem gente que pensa: agora eu vou falar. Agora você vai ter que me ouvir. Mas calma. A gente ouve para compreender. A gente não ouve para rebater. Aí você vê que tem casais que estão tão viciados nesse processo que não deixa o outro terminar a frase. Não deixa o outro terminar de contar a história. Isso é muito triste. Como é que amor pode se transformar num pensamento de, digamos assim, ataque o tempo todo contra aquilo que o outro fala? Então não é amor. Olha só, gente, é importante isso aqui. Quando ouvimos apenas para responder ou rebater, criamos muros. Quando ouvimos para compreender, construímos muros, pontes. Muros, pontes. Posso fazer uma pergunta? Mexa só o dedão do pé, é a nossa regra aqui, não precisa levantar a mão não. Você já assistiu uma briga de casal? Só mexe o dedão do pé. Que coisa mais feia. Você sabe, você já viu como é que duas pessoas que se amam quando estão brigando, o tanto de besteira que elas falam, que dizem que se amam, e quando estão brigados no shopping, quem já viu? Mexe o outro dedão do outro pé. Dá para ver que a coisa não está boa. Que horrível. Esquecem que tem filhos, que tem amigos, que tem pessoas perto. E começam a falar um monte de coisas, porque vão construindo esses muros. E parece que quanto mais alto o muro, mais alto essas pessoas têm que gritar. Stephen Covey, lembra que eu falei dele no início? Uma das bases do que eu vou falar aqui. Ele escreveu o seguinte: a maioria das pessoas não escuta com a intenção de entender, escutam com a intenção de responder. Aí você deve estar pensando: eu já sabia. Eu falei: que bom, mas já colocou em prática? Porque às vezes as pessoas falam para mim assim: eu já sabia disso, eu vi isso no Instagram. Mas você põe em prática? Ou só achou bonito? A maioria das pessoas não escuta com a intenção de entender. Quando eu digo aqui maioria, é 90%. Põe maioria nisso. Escuta com a intenção de responder. É por isso que lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, Tiago era irmão de Jesus, porque Maria, após o nascimento virginal de Jesus, ela teve outros filhos com José, entre eles Tiago. E Tiago se tornou discípulo de Jesus, diz a nossa teologia.
Ele escreveu assim: todo homem, homem no sentido de humanidade, homem e mulher, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Não. Como é que ele conseguiu resumir num único versículo tamanha verdade? Você está conversando, você vai ouvir o que você não quer. Ou você vai ouvir para compreender e você vai ficar tardio para falar, você não vai falar, e tardio para se irar, ou seja, você não vai ficar com raiva do que você está ouvindo, porque isso é o que hoje na vida moderna a gente chama de empatia. A Bíblia já falava sobre isso séculos e séculos e séculos atrás. Jesus fazia muito isso, eu fico impressionado. Vocês se lembram lá em Marcos, capítulo 10, quando ele pergunta para o cego: que queres que eu te faça? Gente, o homem é cego e Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Porque ele está ali puxando o quê? Um diálogo. Ele quer ver aquela pessoa abrir o coração e falar: Senhor, eu quero ver. Porque é tão libertador você poder falar, é ou não é? Você poder acordar de manhã e falar assim: deixa eu te contar uma coisa, meu querido. Tu ronca muito. Tá difícil dormir do teu lado. Sem que isso gere uma discussão. Ah, como é libertador você poder falar assim: oh, meu amor, meu chuchu, não sei como você chama. Sabe aquele comportamento estranho que você tem perto dos seus parentes? Para com isso, é feio, machuca. E você compreender e falar assim: ah, desculpa, eu não estava nem percebendo, não vou fazer mais. Não vou. Sabe, a gente tem que ter liberdade para falar, não é para ofender, não é para magoar, não é para julgar, é para poder falar. Então, nós vamos para o terceiro ponto, que agora eu quero utilizar um pouco o conhecimento de Gary Chapman, é lógico da Bíblia, porque eu acho que o que Gary Chapman trouxe para nós mudou a cabeça de muita gente no planeta com o livro dele. Ele nos ensina que você tem que aprender qual a linguagem do amor do outro. Mas tem gente que não fala eu te amo, mas cuida. Ah, eu queria tanto que ele falasse que me ama, mas ele está falando cuidando de você, protegendo você, provendo as coisas, e ali, cuidando e tal. É a linguagem do amor dessa pessoa, porque tem hora que a gente quer que o outro tenha a mesma linguagem que a gente, só que não. E Gary Chapman, ele escreveu sobre isso, ele colocou da seguinte maneira: cada pessoa entende o amor em uma linguagem diferente. Palavras de afirmação. Tem gente que a linguagem do amor é: nossa, que lindo, você está linda, você está bonitão. Não, você está com quem você ama? Qual foi a última vez que você elogiou essa pessoa? E falou: ó, você tá top. Tempo de qualidade é outra linguagem do amor. Tem gente que é agarrado mesmo. Quem é meloso aqui? Quem é melosa? Levanta a mão. Ó, isso, reunião de libertação, sexta-feira, para nós, os melosos. Tem gente que gosta de tempo, de estar junto, né? Tem gente que a linguagem do amor é presentes, gosta de ganhar coisas, acha isso a coisa mais fofa, gosta de doar. Ou para outros são os atos de serviço, que é essa pessoa que gosta de cuidar, que eu falei no início, né? Para outros é o toque físico. Olha, se a linguagem do amor da sua esposa é o toque, e você é do tipo que passa direto, essa esposa está sofrendo, essa namorada está sofrendo. Porque ela gosta que você passa, que você encoste, que você rele, que você isso, que você... Porque é a linguagem do amor dessa pessoa. Então, eu vejo que as pessoas se esqueceram que diálogo tem a ver com essa coisa de você entender como o outro funciona. Respira aí onde você está. Respirou? Pensou um pouquinho? Se você tem liberdade e está junto do seu marido, da sua esposa, namorado, namorada,
Olha para essa pessoa e diz assim, a sua linguagem do amor é, e fala qual é. Vira para essa pessoa e fala, você já sabe qual é? Hã? Já sabe? Olha, teve gente aí que ficou meio assim, ficou fazendo download aqui, sabe aquele negocinho do download que fica rodando aqui? Teve gente que ficou assim, olha só, Gary Chapman, ó gente, não é para dar discussão não, amém, amém, olha, não, eu senti que teve gente que falou assim, sua linguagem é isso, a pessoa, não, essa não é minha linguagem não, mas tudo bem. Olha só, Gary Chapman, esse cara aqui, ó, ele descreveu isso aqui. Se você puder, guarde isso aqui. Você está tentando amar alguém na linguagem errada? Aprenda a falar o idioma que o coração dele ou dela entende. Você tem que falar a linguagem do outro, não vai entender. Se a coisa comigo é afeto, se você não falar de vez em quando que gosta de mim, eu vou sentir que você não gosta mais. Entendeu como funciona? E ele tem razão nesse processo aqui, isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Aliás, eu aconselho todos, casados, solteiros, namorados, a comprarem o livro de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Para mim, o livro perfeito para convivência, maravilhoso. Olha só, anota isso aqui que é importante. Muitos diálogos são frustrantes porque estão emocionalmente, o quê? Desconectados. Não basta dizer o que é certo, é preciso dizer do jeito que o outro entenda. Tá? Mas eu tenho razão. Tá, mas para você mostrar a sua razão, você tem que falar numa linguagem que o outro entenda, não do teu jeito. Porque se o outro é um pouco exaltado e você vai falar exaltado, você vai colher mais exaltação. Então, aprender qual é a linguagem do amor do outro é muito importante nessa questão do diálogo. Você está conversando com a pessoa e, como eu disse no início, o diálogo tem a ver com intenção, tem a ver com o que você fala, tem a ver com sentimento. E isso aqui é muito importante. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele está falando, no capítulo 13 ele fala sobre amor, depois ele fala sobre dons, e eu peguei um versículo ali que eu achei tão interessante. Ele diz assim, assim também vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que se diz? E é verdade, se você não falar uma coisa que se entende do jeito que o outro entende, como é que vai entender o que você está querendo passar? Você está aqui falando uma linguagem diferente, tentando mostrar para a pessoa até uma coisa coerente. Mas sabe o que a pessoa está escutando? Blá, 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 porque você está falando uma outra linguagem. Relacionamentos duradouros não são os que evitam brigas, mas os que sabem brigar com respeito. Nesse dia eu chamei vocês para uma reunião aqui, os que vieram, e a gente foi aprender a brigar do jeito certo. Vocês estão brigando do jeito errado. A gente tem que aprender a falar o que precisa ser falado, sem ofender, humilhar e por aí vai, acusar apenas, agredir, julgar. E aí a gente, a minha ideia era montar um ringue, mas eu vi que não ia dar muito certo. Porque, eu falo para vocês, eu já ouvi tanta discussão, que às vezes eu confesso para vocês que eu tenho uma certa preguiça de algumas coisas. Não deveria, porque é o meu trabalho. Mas eu tenho que ensinar a gente adulta a ser adulto. É uma coisa que hoje me deixa assim meio... Vocês não entenderam ainda? Parecem duas crianças brigando e discutindo. Vocês são adultos. Relacionamentos não tem nada a ver com coisinha muito fofa. Olha, nós nunca brigamos. Mentira. Brigou. Você só não tacou pedra, não quebrou nada. Você deve ter ido em silêncio para o quarto, ou chorado no banheiro, ou ido desabafar com alguém, mas que brigou. Porque relacionamentos duradouros são aqueles que não evitam brigas. Se tem que conversar, conversa.
Se tem que colocar para fora, coloca. Só façam isso com respeito. Agora eu vou citar John Gottman. Esse cara, fantástico esse escritor. Ele disse o seguinte: o que diferencia casais saudáveis não é a ausência de conflitos, mas a presença de reconciliação. É porque essas pessoas, elas sabem ter os conflitos, mas elas não se separam. Após o conflito, elas se reconciliam, porque chegam a um consenso. É isso que John Gottman... Gente, eu já contei para vocês a história dele. Ele passou 40 anos, psicólogo clínico, 40 anos estudando casais que passaram pelo atendimento dele, e depois ele lançou um livro sobre isso. Fantástico. E ele chegou a essa conclusão extremamente óbvia. Que bom que você discutiu dentro do seu relacionamento, que bom que houveram conflitos, que bom que aconteceram brigas. A questão é como você lidou com isso. A Bíblia mesmo, ela é bem enfática quando ela diz assim: olha, irai-vos. O problema não é ficar com raiva e não pequeis. O problema é o que você faz quando está com raiva. Entendeu? Olha para quem está do teu lado aí. Como é que é essa pessoa com raiva? Dá medo? Você fica com um certo medinho? Vanberg, música de medo, de horror. Não, aquela do Psicose. Aquela. Você olha para a pessoa e dá medo. Cuidado. A Bíblia diz: cuidado, irai-vos e não pequeis. Tá bom, que eu já estou com medo aqui. Não se ponha o sol. Só aqui, viu? Estou sentindo a ausência de tanta gente que podia estar escutando isso aqui. Isso é bom demais. Porque eu espero que vocês voltem para casa e conversem. Vai ser muito bom. Irai-vos e não pequeis. Todo mundo fica com raiva num determinado momento. Pecado é você ficar com raiva e ofender. É você ficar com raiva e humilhar. É você ficar com raiva e julgar e condenar. E chamar a gente lá da terceira geração da vida do outro para a história, que não tem nada a ver com o seu problema. É colocar o parente do outro, a mãe do outro, o pai do outro na história, que não tem nada a ver com o processo. A questão sempre vai ser entre você e essa pessoa que está do teu lado. Sempre. Sempre. Só que aí John Gottman, ele chegou numa conclusão. Gente, deixa eu repetir para vocês. Ele passou 40 anos atendendo casais. E ele chegou numa conclusão tão óbvia que quando eu leio, eu falo assim: será que alguém consegue praticar isso aqui? Será que alguém consegue praticar? Ele chegou a essa conclusão aqui: que para cada crítica que você fizer a pessoa perto de você, devem existir 5 gestos positivos. Primeiro, um elogio, uma empatia, um toque, um bom humor e palavras gentis. Você pode até criticar, mas você diz: olha, mas não se esqueça que você é perfeita, que você é perfeito, e vai haver empatia. Não esqueça que eu estou aqui do teu lado. Você fez uma crítica. Aí você dá um abraço, toque e com bom amor fala: mas nós vamos passar a vida juntos. E aí use palavras gentis. John Gottman chegou depois de 40 anos e falou: você pode até fazer a crítica, mas siga essa sequência aqui, ou mistura um pouco, não sei. Eu fiquei me perguntando: acho que nem eu pratiquei isso aqui ainda. Porque não é fácil. Não é. Mas foi onde ele percebeu que é o certo. Agora eu vou para o último ponto. São apenas 5. Eu vou para o último. O último também já foi tema de uma palestra e tema de uma reunião nossa aqui. O último é o último porque é muito importante. Por isso eu deixei por último. Que a maioria das pessoas erra nisso aqui. Por favor, quando você estiver dentro de um relacionamento, na hora que você for falar sobre o problema,
Na hora que você for falar sobre o acontecido, na hora que você for falar sobre a situação, por favor, separe o problema da pessoa. A gente tem muita dificuldade com isso. A gente coloca tudo no mesmo pacote e joga. Você está tratando desse problema? Então fale apenas desse problema. E deixa o resto, não começa a atacar a pessoa. Porque você também isso, você também aquilo, e você que fez isso, você fazia aquilo, e você era desse jeito, e você age assim, você fala assim, seu cabelo balança assim, e você é assim. Não. Separe o problema da pessoa. É o problema que está sendo tratado, então fale sobre o problema. O problema é a maneira como vocês se trataram num local, ou como te tratou num local, então fale sobre essa situação. Não comece a catar tudo que você encontrar sobre a pessoa no caminho e jogar no processo. Separe o problema da pessoa. E olha só, nos melhores relacionamentos, os parceiros não tentam ganhar. Tentam entender e construir juntos. Ficou até fofo demais isso aqui, né? Eu devia ter sido mais duro, mas eu já estou no final. Nos relacionamentos que são bons, ninguém fica tentando ganhar, porque parece que vira uma disputa. Parece que você fica mal por saber que o outro tem razão. Não deveria ser assim. Não deveria. Lá em Provérbios está escrito assim: o coração do sábio ensina a sua boca e aumenta o saber nos seus lábios. Você quer saber o que seria uma boa prática terapêutica? Você se gravar num dia que você estiver cuspindo fogo para cima de alguém e depois escutar. No dia que você estiver com muita raiva de alguém e falar um monte, essa pessoa podia gravar escondidinho e depois te mandar o áudio. Olha como é que você fica. Seria uma boa prática. Porque aqui diz que a gente tem que ensinar a boca da gente. A gente tem que ensinar. Tem que ensinar a boca da gente a falar. Porque a arte da conversa saudável, eu poderia passar a semana falando sobre isso, é baseada em respeito mútuo. Qual é a regra que vocês aprenderam comigo aqui? Vamos ver se vocês se lembram. Quanto mais intimidade, mais respeito. Não é o contrário. A gente acha que quanto mais intimidade, mais pode falar o que quer. Não. Quanto mais você conhece dessa pessoa, quanto mais intimidade você tem, quanto mais você sabe das fraquezas dessa pessoa, mais respeito você tem que ter. Separe o problema da pessoa. Fale do que você sente e deseja sem atacar o outro. E antes da gente orar, e esse era o último ponto, separe o problema da pessoa, eu espero que tenha sido produtivo para vocês. Eu quero só deixar essa frase aqui. Em um mundo de gritos, quem aprende a escutar e falar com sabedoria se torna um agente de cura. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para o relacionamento de vocês. Eu espero. São mais de 30 anos ouvindo pessoas. Não dava para falar tudo em 45 minutos. Mas pelo menos as coisas que eu considero extremamente importantes, que eu acho que já podem ser a base para muita coisa, eu creio que eu consegui falar. O restante é Deus nos ensinando. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos orar? Pai, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas agradáveis a Ti, ó Senhor, Deus meu e Rei meu. Que cada um de nós aqui aprenda sobre a responsabilidade que temos com o que sai da nossa boca, com a responsabilidade que temos com o que o outro está escutando,
E nós precisamos aprender a ter entendimento para construirmos um diálogo que vai salvar o relacionamento. Nos dá humildade para entender isso. E que nós possamos colocar em prática para o nosso próprio bem. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.